Agora quero já chamar então aqui nosso querido Douglas para partilhar conosco a palavra de Deus. Estenda mais uma vez, vamos ficar em pé, estenda suas mãos em direção a Ele. Vamos rezar por Ele, clamar sobre Ele o Espírito Santo nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre esse servo tão amado, tão querido. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre ele uma porção dobrada do Teu Espírito nesse momento. Concede a ele, Senhor, dons, carismas, concede ousadia, intrepidez, Senhor, para que ele possa anunciar a Tua palavra, palavra poderosa que vai transformar a nossa vida e o nosso coração. E nós apresentamos o Douglas ao Imaculado Coração de Maria, pedindo a Maria Santíssima que o proteja e o envolva com o seu manto sagrado, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ponho-me aos pés da Tua cruz, desejo ser lavado por Teu sangue e ver sair das Tuas chagas sangue redentor, tocar-me as minhas mãos e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me. É uma bênção de Deus estarmos reunidos, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Ele nunca nos desamparou e Ele nunca vai nos desamparar. Independente da sua tribulação, da sua cruz, da sua dificuldade, é uma certeza que o Senhor cuida de você, que você não está sozinho, que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E nessa tarde eu convido para que você possa verdadeiramente dar passos de maturidade na vivência do chamado que Deus tem para a sua vida, para a sua família, o plano de amor que o Senhor tem para você. Não é um plano simplesmente material, transitório, passageiro, mas aquilo que Deus quer para você e para a sua casa, que você se desenvolva plenamente, que você possa se configurar de acordo com o Mestre. É por isso que nós somos chamados de cristão. Precisamos, de fato, assumirmos a nossa identidade verdadeira. Cristão é um outro Cristo, vivendo aquilo que Jesus pregou e vivendo aquilo que Jesus viveu. E aqui é o próprio Deus que enviou o seu Filho por amor a cada um de nós, e Ele faz essa pergunta: você aceita me seguir? Sim ou não? É o próprio Jesus que fala para nós. Você aceita me seguir? Amém. Eu convido já você então pegar a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas. Uma palavra maravilhosa que está em Lucas 9. Apenas um versículo. O versículo 23. Lucas
9:23. Você que nos acompanha e tem a Bíblia da Ave Maria, é a página 1359. Uma palavra difícil, porém, é uma palavra cheia de significado para aquele que verdadeiramente quer seguir os passos de Jesus. E como seguir Jesus? Essa palavra nos dá um caminho certeiro de realização plena na vontade de Deus. E a palavra diz assim: é o próprio Jesus falando para nós. Em seguida, Jesus dirigiu-se a todos, dizendo: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. De novo, versículo 23. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma vez. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? O Senhor Jesus nos chama a darmos passos de maturidade no seguimento àquilo que Ele propôs para nós. E esta maturidade é possível quando verdadeiramente nós resolvemos, com a nossa vontade, assumir de fato a nossa identidade. A sua identidade, a minha identidade. Nós somos cristãos. E o que é ser um cristão? É ser configurado a Cristo Jesus. E essa palavra, ela tem uma profundidade muito grande, que nos remete a assumir de fato a nossa missão de cristão. Porque o Senhor prometeu que nós não estaríamos sozinhos mediante a tribulação, como bem disse o Flavinho, nessa colocação que foi muito profunda para nós, e que nos dá certeza no coração que em meio à dificuldade, em meio à tribulação, o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Tem alguém aí ao seu lado na sua casa? Diga para ela agora: o Senhor está contigo. Você crê nessa palavra? Sim ou não? Sim. Nós cremos porque é uma palavra verdadeira. Porém, em vários pontos da Bíblia, o próprio Jesus anunciou que nós teríamos que assumir verdadeiramente o seguimento a Ele. Que a nossa vida não ia ser apenas um mar de rosas. Que a nossa vida não seria 100% glórias terrenas. E que o Senhor nos daria, claro, momentos de consolação, momentos em que realmente Ele permite que o nosso coração se encha de alegria, que o nosso coração transborde amor e paz. O próprio Jesus enfrentou no seu chamamento no Getsêmani, Ele também enfrentou todas as dores humanas.
e sendo de condição divina, não se prevaleceu, mas se aniquilou, se entregou por amor a cada um de nós. E aqui é algo diferente, porque aquilo que vem sendo pregado pelo mundo, o amor está sendo utilizado, está sendo propagado, a propaganda de que o amor é simplesmente usar a outra pessoa. Usar a outra pessoa para a sua realização própria. Usar a outra pessoa como um trampolim. Ou usar a outra pessoa de uma forma que ela possa te dar prazer. Isso vem sendo pregado pelo mundo, que o amor seria aqui apenas a utilização do outro como um objeto. Eu não sei se vocês percebem que isso vem sendo cada vez mais propagado pelo mundo. E o verdadeiro amor, como diz a palavra de Deus, é aquele que entregou a própria vida. Ainda que uma mãe não fosse capaz de se entregar para um filho, Deus enviou o seu Filho, João 3,16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus se entregou verdadeiramente por amor a você. Muitas vezes nós ouvimos a blasfêmia, dizendo assim: eu não pedi que Jesus tivesse se entregado por mim. Por quê? Um doente que não reconhece a sua doença, não é possível ter um diagnóstico e ele não é possível passar por um tratamento. E a humanidade inteira nós estamos vendo que nós estamos em um declínio na nossa moralidade, um declínio ético, um declínio da essência daquilo que é verdadeiro, deturpando a essência da vida. O próprio Jesus resumiu toda a Bíblia, todos os mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse: não existe amor maior do que aquele que entrega a sua própria vida pelos seus amigos, aquele que entrega a própria vida pelos outros. Ainda que, se for alguém da sua família, uma mãe seria capaz de entregar a vida pelo próprio filho. Quem é mãe aqui? Você entregaria a sua vida pelo seu filho? Sim ou não? Sim. Só que o Senhor, Ele nos chama a dar passos e compreender a dimensão do amor eterno, porque nós talvez não conseguiríamos entregar a nossa própria vida pelo nosso inimigo. Sabe aquela pessoa que de repente falou mal de você, que você sabe que ela não gosta de você, que ela te persegue, que ela puxou o seu tapete? Pois bem, essa pessoa, você seria capaz de entregar a sua vida por ela? Dificilmente. Porém, nós, cada um de nós também não merecemos. E Jesus se entregou por amor a cada um de nós. Percebe a excelência do amor? E muitas vezes, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, principalmente de relacionamento, em que nós não permitimos o aflorar do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele tem uma dimensão muito profunda, muito elevada, uma dimensão excelente, de amar aquele que não merece. E nós colocamos condições para o nosso amor. E nós permitimos que até mesmo o ódio entre no nosso coração, e que é oposto ao amor de Deus. E aqui, o Senhor fala, nesse versículo, que eu quero que você leve no seu coração. Ele diz, o próprio Jesus dizendo: se alguém
quiser vir após mim. Por que na palavra de Deus, o alguém não está no singular, não está no plural? Se alguns, porque aqui Jesus já, de uma certa forma, já profetiza que poucos serão aqueles que vão verdadeiramente seguir. Tem um livro que é a Imitação de Cristo, e tem uma citação que diz: muitos são os amigos da minha mesa, mas poucos são os amigos da minha cruz. E a gente conhece os nossos amigos, né? Tanto testemunho, tantas pessoas, as amizades verdadeiras que nós construímos, muitas vezes os laços são fortalecidos nesses momentos de dificuldade, onde os verdadeiros amigos estão do nosso lado para nos indicar o caminho de Jesus, nos indicar o caminho da verdade, não uma ilusão. Por isso que eu disse que o Senhor nos chamava a uma maturidade, porque nós não podemos nos iludir, nós somos cristãos, e o cristão precisa assumir a sua cruz, mas não como uma maldição, mas sim como um caminho de purificação, de santificação, de direcionamento para a vontade de Deus em nossas vidas, de crescimento em maturidade. Por isso que ele diz: se alguém quer vir após mim. Aqui a palavra, ela é dura, porque muitas vezes a gente quer a bênção, quer a graça, e eu só peço coisas materiais, e peço muitas vezes coisas que vão me levar para o inferno. E eu me esqueço de pedir para a minha alma, pela minha salvação, pela salvação da minha família. E eu tenho contribuído para a reestruturação da pastoral da educação na minha diocese de Jundiaí. Quero agradecer os irmãos que estão aqui da diocese de Jundiaí, principalmente da cidade de Itu. Tem uma caravana, 40 pessoas. Que Deus abençoe vocês pelo sim que vocês deram a Deus. E nós temos ouvido tantos testemunhos, que a pessoa se empenhou, trabalhou uma vida inteira, o pai trabalhou, a mãe trabalhou, para conseguir dar a melhor educação para o filho, entre aspas, porque Deus foi totalmente eliminado do processo educacional, e é por isso que nós temos organizado uma escola católica lá na minha cidade, e com a graça de Deus nós vamos conseguir êxito, porque é diante do plano de Deus e não da nossa vontade, porque nós precisamos ter uma educação que vai levar em consideração a transcendência. Nós não educamos o corpo? Pelo contrário, as escolas estão incentivando uma sexualidade precoce das nossas crianças. Nós não educamos a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, e muito menos nós educamos para Deus. Nós não educamos a transcendência, não ensinamos a errar, a rezar, não ensinamos os sacramentos, não ensinamos a progredir nas virtudes. E infelizmente o testemunho que nós temos ouvido é que muitos desses pais trabalham tanto para que o seu filho entre em uma universidade, e eles acabam perdendo o próprio filho. Aqui nós sabemos que tem muitas escolas boas, mas infelizmente nós temos também escolas ruins. E nesses casos, desses testemunhos que nós temos ouvido, filhos que voltaram para casa e que o pai não reconhece, foram educados na fé, foram educados na igreja, e ali, neste ambiente que eles foram introduzidos, que era para ser um ambiente de elevação, um ambiente que fosse formar para a excelência, hoje não se busca mais a verdade, não se busca o bem, não se busca viver a bondade, não se busca a beleza, virou apenas uma busca
pela realização material. E esta palavra fala forte da nossa missão que nós temos de vivenciar o Evangelho em todos os ambientes, principalmente na minha casa. Porque se alguém quiser vir após mim, este alguém sou eu. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Este alguém sou eu. Eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu quero. Agora, se eu de fato tenho essa firme vontade de seguir Jesus, se eu fui agraciado, porque não é simplesmente nós, pela nossa força, que nós iremos alcançar. Porém, a palavra diz que o reino dos céus é dos violentos. É aquele que não faz a violência com o outro, mas aquele que violenta a sua própria vontade, o seu querer, para poder fazer a vontade de Deus. Esse verdadeiramente comete essa violência para alcançar a coroa incorruptível, a coroa no céu. Portanto, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. E aqui a palavra é clara na Bíblia, fala, olha, os planos dos homens muitas vezes são diferentes dos planos de Deus. Se você tiver vontade de virar para a direita, vire para a esquerda, porque a vontade do coração de Deus é diferente da vontade do coração do homem. Essa palavra nos assombra, né? Ela nos assusta. Quer dizer então que tudo que eu penso está fora da vontade de Deus? Não. Muitas vezes você recebe o direcionamento de Deus. Para aquele que verdadeiramente quer seguir Jesus, é aquele que se configura a Cristo, é aquele que muda o seu comportamento, é aquele que se converte à vontade de Deus, é a conversão. É aquela passagem que nós pregamos muitas vezes em nossos seminários de vida no Espírito, que nos dá o exemplo daquela via, aquela trajetória que nós estávamos andando, em uma via pavimentada, e eu estava acelerando na direção errada. E o que é se converter? O que é renegar-se a si mesmo? É converter-se, se configurar à vontade de Deus. É você identificar que você está na direção errada. E aí você vê uma placa com o retorno. E você pega esse retorno, você converte, você faz uma conversão e volta na direção que Deus quer para você. E aqui é um caminho de crescimento e maturidade, porque Deus vai permitindo essas consolações. Deus vai permitindo porque os apóstolos, nós conhecemos bem. Paulo cantava hinos a Deus na prisão. E se ele fosse olhar para a realidade material, ele pegou um navio, naufragou, chegando na praia, foi espancado e foi preso. Estava sendo torturado na prisão e de madrugada ele cantava hinos de louvor a Deus. Portanto, aquele que se converte a Cristo é aquele que vai viver essa certeza da fé que o Padre Eduardo pregou para nós de manhã, uma fé viva, uma fé testemunhada pelo verdadeiro amor, aquele amor que é capaz de anunciar a verdade para o irmão. Muitas vezes nós estamos vendo um irmão do nosso lado, até mesmo da nossa família, do nosso grupo de oração, da nossa comunidade. Essa pessoa está no erro, por ignorância. E nós estamos observando isso tudo. E nós nos omitimos muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós não estamos verdadeiramente preocupados com o irmão. Nós muitas vezes estamos preocupados com a autoimagem nossa própria,
Porque se eu corrigir esse irmão, ele vai virar a cara para mim. Então você não está preocupado com o irmão, você está preocupado com você, com o que ele vai pensar ao seu respeito. E nós não vivemos esta verdadeira comunidade fraterna, esta comunidade de amor, essa comunidade que verdadeiramente se ama, se corrige e caminha em direção à vontade de Deus, renegando muitas vezes a própria vontade para a construção da unidade, para a construção do bem comum. Onde não existe bem comum, existe guerra, porque não há consenso. É aquilo que o Flavinho falou para nós. Muitas vezes nós somos como uma balança, né? E essa balança como um pêndulo. Então quando eu me converto, eu vou para Deus, e aí quando eu vejo, eu já estou julgando as pessoas, só eu sou santo. Ah, não é bem assim. Aí eu vou voltando, quando passa demais, tudo pode, Jesus é misericórdia, então Ele vai me perdoar, então eu posso fazer todas as coisas. Então a todo tempo esse pêndulo, nós somos chamados a um equilíbrio, e esse equilíbrio quem nos dá é o Espírito Santo, para que verdadeiramente nós possamos fazer a vontade de Deus, como verdadeiramente homens e mulheres convertidos, configurados, para que a gente possa viver essa palavra do Evangelho. Nós não podemos escolher somente a parte que nos agrada da Bíblia. Jesus está falando para nós, se você quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo. E outra coisa, ele diz, toma a tua cruz e me siga. Olha, aqui é com profundidade, porque essa palavra não quer dizer que nós devemos ser masoquistas, que nós devemos buscar sofrimentos para a nossa vida. Você não precisa buscar sofrimento para a sua vida, porque cada um tem a sua própria cruz. Agora, o que São Paulo disse a respeito da própria cruz, da cruz que ele carregava, ele disse assim, roguei a Deus 3 vezes, para que me retirasse esse espinho da carne. E na Bíblia, não relata qual era a cruz de São Paulo, qual era esse espinho na carne. Eu acho que de forma proposital não foi relatado, sabe por quê? Para que nós também possamos reconhecer que nessa palavra do Evangelho, de extrema profundidade, de espiritualidade, que nos chama uma maturidade, para que nós saibamos vivenciar, que nós saibamos lidar com o sofrimento, com as cruzes, com alegria, a alegria dos apóstolos, a alegria daquele que tem a certeza, aquele que tem a fé, aquele que guarda a esperança de que Jesus está contigo na barca. Mas mesmo Jesus estando contigo na barca, nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por tribulações, e nós teremos que assumir verdadeiramente o que diz essa palavra, o próprio Jesus dizendo, toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz. Ou seja, nós não iremos imputar cruzes. Essa passagem não é que Jesus está colocando um peso, um fardo em nossas costas, que nós deveríamos aqui padecer. Porém, o Senhor nos abre uma dimensão, uma perspectiva eterna para o sofrimento. Que o seu sofrimento, a sua cruz, tem valor, e valor de salvação. Porque Jesus se entregou em uma cruz por amor a você, por amor a mim. E Ele disse, tome a tua cruz. A tua cruz é diferente da cruz de Jesus. É diferente da cruz do seu filho, do seu neto, do seu vizinho. É diferente da cruz do Flavinho. É diferente da cruz do padre. É diferente da cruz da irmã. Cada um de nós precisamos ter a sabedoria do alto
para podermos utilizar desta graça, que é a cruz. É um mistério de amor tão profundo, que nos remete a uma caminhando, Flavinho, caminhando em direção a uma maturidade de poder compreender que muitas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, e muitas vezes nós pedimos coisas que nos tiram do caminho de Deus, e quando Ele diz para nós, tome a tua cruz, nós não queremos abandonar aquilo que é bênção e graça na nossa vida. Eu não sei qual a tua cruz, pode ser que seja uma enfermidade, e nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que, após ter contraído uma enfermidade, esta enfermidade transformou tanto a alma. Eu não sei se é o seu caso, e você está passando por isso, e você se coloca de fato diante da cruz de Cristo, pedindo a sua cura de uma doença que aos olhos da medicina, dos médicos, é impossível. Mas você sabe o quanto essa enfermidade fez com que seu coração se voltasse para Deus, e você, nesse mistério, você pudesse, de fato, viver uma comunhão com Jesus, que jamais você teve a oportunidade de viver na sua vida. Nós ouvimos muitos testemunhos, inclusive no meu grupo de oração, que a enfermidade foi uma bênção na vida da pessoa, e que depois ela foi até curado. Outros não foram curados, mas que foram recolhidos com odor de santidade, porque puderam vivenciar e puderam viver com excelência este momento de dor, este momento de excelência, este momento de crescimento espiritual. Outras pessoas podem até falar, a minha cruz é o meu marido, a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o meu filho, a minha cruz é o meu trabalho, a minha cruz é um pecado que eu tenho, e que eu não consegui nunca vencer este pecado, é um espinho na minha carne, e que eu preciso me converter verdadeiramente. Para eu me converter, me configurar a Cristo, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a minha vida, aquilo que Ele sonhou, um plano de amor e realização. Porém, o Senhor não é intruso. É claro aqui que eu estou trazendo essa palavra, dá a impressão, você está falando apenas para as pessoas já convertidas, que estão há anos dentro da igreja, e que precisam enxergar que o cristão é aquele que é um outro Cristo, e não existe cristianismo sem cruz. É uma outra religião, não a igreja católica, apostólica, romana, mas sabendo viver as nossas dores e cruzes, que nós iremos nos elevar à vontade de Deus, aquilo que Ele tem de sonho pleno, de amor e realização. Sabe por quê? Porque Deus te fez perfeito para aquilo que Ele quer. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga para ela, Deus te fez perfeito para aquilo que Ele quer. Nos resta ter esse discernimento. Mas o que Deus quer de mim? Deus quer que você seja santo, que você vença o mundo, não pelas suas próprias forças, porque a pedagogia de Jesus é a pedagogia da humildade. Foi aquele que se aniquilou,
aquele que poderia ser prepotente, aquele que poderia ser soberbo, aquele que poderia ser altaneiro, aquele que poderia se colocar acima de tudo, o que ele fez? Ele se aniquilou, ele se humilhou, em uma morte de cruz. Olha o exemplo de Jesus, e muitas vezes nós estamos esperneando com uma pequenina humilhação. Quem é você para falar assim comigo? Não é? O que a gente fala muitas vezes? Olha só, eu vejo muitas pessoas, eu quero falar aqui de forma especial, para você que serve, é servo da Renovação Carismática Católica. Às vezes, por uma discussão, às vezes por não ter aceitado uma correção que estava de fato sendo necessária, as pessoas abandonam o ministério, por conta de uma bronca, de repente, de um padre, de um sacerdote, porque você é ministro do altar, porque você é ministro de música. As pessoas desistem do chamado de Deus, porque não têm maturidade em uma situação que nós precisamos nos colocar como tapete. Sabe o que é se colocar como tapete? É você deitar no chão para que as pessoas pisem em cima, para que as pessoas passem por cima de você. E não é fácil, sabe por quê? Na hora nós queremos revidar, nós queremos pagar com a mesma moeda, e aí nós permitimos que, ao invés do amor que move os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a gente vivencia esse amor. Pelo contrário, nós odiamos, e aí nós queremos pagar com a mesma moeda, dar o troco. Nós estimulamos, propagamos fofocas, destruímos outras pessoas com as nossas palavras, como está em Tiago, na carta de São Tiago, no capítulo 3, que fala a respeito dos pecados da língua. Nós não seremos um outro Cristo, não nos configuraremos a um outro Cristo, se nós deixarmos o espírito de soberba entrar dentro do nosso coração, em pensar que nós somos alguma coisa. Não somos. Mas Deus escolhe aqueles que nada são para confundir aqueles que são. Deus quer usar de você, se verdadeiramente for um servo humilde, que ouve a voz do Senhor. Aquele que verdadeiramente quer seguir a Cristo, aquele que verdadeiramente quer se converter a Cristo, aquele que quer ser um outro Cristo, aquele que renega a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Esse verdadeiramente consegue se configurar à vontade de Deus, e aí para se transformar diante da vontade de Deus. Portanto, se nós somos perfeitos, você é perfeita para aquilo que Deus quer, não nos falta nada. Nós precisamos ouvir a voz dele e nos colocar à disposição, porque em meio à tribulação, dificuldade, como os apóstolos passaram, e eles salmodiavam, cantavam hinos de louvor, na cruz, na dificuldade, identificar tudo isso como bênção, e todas as outras coisas. Paulo tinha motivo para se orgulhar. Na palavra disse, ele era formado na casa de Gamaliel, versado de várias línguas, era doutor de Bíblia, de Antigo Testamento. Ele poderia se gloriar, e além do mais, ele era chefe também daqueles soldados, daqueles que estavam à disposição de todo o sinédrio. E ele tinha motivos para se orgulhar, e ele menciona isso. Eu segui toda a lei, circuncidado no tempo certo, como os judeus fazem, seguia retamente todos os preceitos, cumpria todos os mandamentos, quantos passos precisava dar no determinado dia, jejuava, ele era realmente fiel àquilo que era toda a doutrina dos hebreus. Ele tinha motivo para se orgulhar. E ele disse, tudo isso
eu tenho como conta de esterco. Isso não vale nada. Ele comparou toda aquela eloquência, conhecimento, tudo aquilo que ele tinha acumulado, toda a sabedoria humana, ele colocou aquilo lá, tudo como algo que não tinha valor perto da sabedoria de Deus, perto daquilo que Deus iria transformar. E nós podemos confirmar isso tudo, né? Porque até mesmo na nossa família, as pessoas mais idosas, os nossos bisavós, avós, eu não sei a realidade sua, na sua casa, como foi. Se você teve contato com pessoas de mais idade, como eu tive, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudo, por exemplo. Mas você conversava com aquela pessoa e você conseguia identificar uma sabedoria de Deus. Não tinha estudo, mas ela sabe muito mais do que vários doutores de faculdades. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, o exemplo que, graças a Deus, muitos tiveram na própria casa, e que isso tudo vem sendo deixado de lado também, né? Num processo de banalização da vida. Em vários países é a eutanásia, né, padre? Vários países da Europa, deu determinada idade, toma injeção e vai dormir. Estão assassinando as pessoas. Pessoas com grande, profunda sabedoria. E aqui eu fiz esse paralelo para falar que a sabedoria dos homens é diferente da sabedoria de Deus. É importante nós colocarmos os nossos talentos, os nossos dons a serviço de Deus. É fundamental. Eu não posso enterrar o meu talento. Você não pode enterrar o seu talento. Mas nós precisamos, de fato, entregar para Deus o nosso talento, o nosso dom, o chamado que Ele tem para a sua vida. Para as ações do dia a dia, corriqueira. Por quê? Uma ação esplendorosa diante de um momento de dificuldade, todos nós somos chamados a realizar. Mas ser fiel no pouco, ser fiel no dia a dia, ser fiel na Eucaristia, ser fiel no Santo Terço, ser fiel na minha oração particular, ser fiel no pouco, a cada dia. O Senhor nos chama a esta fidelidade, como Jesus se retirava para orar ao Pai. O momento de oração na comunidade, na fração do pão, e o momento também do crescimento da oração pessoal, que nós precisamos ter. Eu me lembro de uma frase do Padre Jonas, Flavinho, que fala, eu não sei se é bem assim, você vai poder até me ajudar. O padre dizia, se você não orar, você não vai aguentar. Se você não adorar, você não vai aguentar. Se nós não orarmos, não iremos aguentar. Porque nós só iremos conseguir enxergar as tribulações do mundo. Só conseguiremos focar o nosso olhar para aquilo que é transitório. E não conseguiremos enxergar a maravilha da coroa que Deus reserva para cada um de nós no céu. Para que verdadeiramente a gente possa, com a nossa vontade, seguir a Cristo. Que nós possamos nos converter a Cristo. Renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, vários projetos de Deus são colocados em nosso coração. Que é a própria inspiração do alto. Como essa obra que nós estamos aqui hoje. A Rede Século XXI. Que colocou no coração do Padre Eduardo, e quantos frutos nós temos colhido, tantos anos de evangelização, de entrega, de doação, de renúncia, para construir não apenas um santuário material, mas o sentido dessa obra é levar almas para Deus. O sentido do santuário, mãos ensanguentadas, é levar pessoas a viverem, a seguirem verdadeiramente Jesus. E eu só sigo verdadeiramente Jesus se eu assumir a minha própria cruz.
porque a minha cruz me leva à santificação. Não que o Senhor não queira te curar, não que o Senhor não queira tocar na sua vida e te transformar. Nós não conseguimos determinar. A própria música e a palavra de Nicodemos, que hoje nós partilhamos, o Espírito sopra onde quer. Eu não sou a pessoa que manda no Espírito Santo e determina de que forma que o Espírito Santo vai agir, porque o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, porque vai viver a palavra de Deus. E concluindo a última palavrinha desse versículo 23, ele disse: todo aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Senhor está falando para nós que a nossa realização se dará se nós colocarmos os nossos pés aonde foram as pegadas de Jesus, aonde o Senhor está pisando. Senhor, faça com que eu pise aonde o Senhor pisar, porque eu quero seguir-te, como nesta palavra o Senhor me exortou. O Senhor exortou a cada um de nós que possamos, nesse processo de maturidade, poder assumir verdadeiramente que a vida não é só maravilhas, e eu não posso atrair a glória para mim, e que a glória precisa ser dada a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Esta é a palavra. Porém, eu tenho vontade. Você tem vontade de seguir a Jesus Cristo? Sim ou não? Eu tenho. Mas muitas vezes nós estamos tão cansados, abatidos, com vontade de desistir. Esta cruz está sobre o meu ombro e eu me sinto sem forças para poder carregar. E você está vendo até mesmo um irmão do seu lado. Cirineu ajudou Jesus a carregar uma cruz pesadíssima. E o peso dessa cruz, a humanidade inteira, nos ombros de Jesus. E nós somos chamados a assumirmos esse. Porém, Senhor, eu me sinto cansado, fraco, abatido. Eu clamo, Senhor, o teu sangue sobre a minha vida, sobre esta cruz, que muitas vezes eu estou blasfemando, que muitas vezes eu neguei, que tantas vezes eu amaldiçoei a minha própria cruz, negando assim um caminho de santificação que o Senhor deu para mim. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, a sua cruz, a sua dificuldade, mas o Senhor nos dá a graça necessária para podermos carregar as nossas cruzes. Ele não nos desampara. Por isso eu convido você, fique em pé, levante os seus braços para o alto e clame essa força de Deus para a sua vida, reconhecendo: o Senhor, eu sou fraco, eu não consigo carregar a minha cruz, mas eu sei que o Senhor é forte, que a sua destra poderosa vem ao meu auxílio e me suporta e me conduz para que verdadeiramente eu possa viver a missão que o Senhor quer para mim, e não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres para mim, Senhor, porque a sua vontade é santa, a sua vontade é pura, é eterna, é verdadeira. Vá dizendo para o Senhor agora: Senhor, vem ser a minha força, o meu amparo. Eu me coloco, Senhor, debaixo das tuas asas. Eu me coloco, Senhor, debaixo da tua destra, porque essa obra de evangelização não é minha, é tua, Senhor. O meu ministério não é meu, é teu, Senhor.
A minha vida não é minha, é tua, Senhor. O meu filho não é meu, é teu, Senhor. A minha família não é minha, é tua, Senhor. Vai proclamando agora, entregando para o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe daquilo que nós precisamos. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Salvador, 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 tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Maravilha. Vamos aplaudir esse Deus que nos resgatou, que pela sua cruz nos dá forças para carregarmos as nossas. E por ter Ele mesmo renegado a sua condição divina e vindo a nós, assumido a nossa condição humana por amor a nós, nos ensina a fazer o mesmo. Por isso que Ele tem autoridade. Claro, Ele é a autoridade, mas a palavra que nos foi trazida pelo Douglas, onde Jesus, com toda a autoridade, nos propõe isso, que nós reneguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Ele. Basta olhar para Ele. Por isso, mais uma vez, uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.